Eu só estava tentando te surpreender limpando o seu carro. Meu nome é Richard Bennett. Tenho 48 anos. Administro meu negócio de paisagismo em Boise há 12 anos. Construí tudo do zero depois que a fábrica fechou. Conserto gramados, aparo cercas vivas e, aparentemente, encontro coisas que minha esposa gostaria que eu não tivesse encontrado. Molly ergueu os olhos do celular com aquela expressão que ela tinha quando se sentia encurralada. Você não precisava fazer isso. Eu ia levar para lavar o carro neste fim de semana. Ela vinha dizendo isso há 3 semanas, mas não era isso que me incomodava. O que me incomodava era o pequeno tubo que eu encontrara preso embaixo do banco do passageiro. Plástico transparente com tampa azul, lubrificante pessoal, fórmula aquecedora à base de água, uma marca que eu não conhecia e, definitivamente, não era algo que tínhamos. Eu não tinha mencionado isso a ela, nem mesmo o tinha levado para dentro de casa, apenas o deixei exatamente onde o encontrei e entrei para ver minha esposa mentir na minha cara sobre lavagens de carro que ela não tinha intenção de fazer. Durante meses, algo parecia errado. Molly trabalhava até mais tarde com mais frequência. Seu celular ficava virado para baixo durante o jantar. Ela começou a comprar roupas de ginástica caras, mas nunca parecia suar nelas. Quando perguntei sobre seu dia, ela me deu as mesmas respostas cansadas, bem, ocupada. Você sabe como é. Eu sabia como era antigamente. Costumávamos conversar sobre tudo: os negócios, as aulas dela, os planos para o fim de semana. Agora, ela mal conseguia completar frases, a menos que precisasse de algo de mim. Na terça-feira passada, ela chegou em casa às 23 horas, alegando que tinha estado em uma reunião de equipe. Liguei para o centro comunitário no dia seguinte, perguntando sobre o horário de funcionamento. Eles fechavam pontualmente às 21 horas. Quando mencionei isso para Molly, ela disse que eu devia ter entendido mal. Disse que eles tinham uma reunião especial de madrugada sobre cortes no orçamento. Mas havia algo mais que me embrulhou o estômago. 2 semanas atrás, eu estava trabalhando no quintal dos Hendersons, do outro lado da cidade, quando vi o SUV azul da Molly estacionado em frente à academia de CrossFit na Fairview. Ela nunca mencionou se inscrever em uma academia. Quando perguntei sobre isso naquela noite, ela pareceu confusa e disse que estava fazendo compras no mercado naquele momento. Eu não forcei. Nunca forcei nada com a Molly. Aprendi ao longo dos nossos 15 anos juntos que ela odiava confrontos, mas também aprendi que ela era uma péssima mentirosa quando estava nervosa. Obrigada por limpar, disse ela. Mas sua voz tinha aquele tom áspero que ela tinha quando sentia que eu a observava com muita atenção. Encontrei umas coisas interessantes debaixo dos bancos, eu disse, abrindo a geladeira para pegar uma cerveja. Ela voltou para o celular sem responder, mas eu a vi apagar qualquer mensagem que estivesse digitando. Aquele pequeno tubo ainda estava lá, esperando embaixo do banco do passageiro como uma arma carregada. Conheci Molly em um churrasco em 2010. Ela tinha 25 anos, recém-saída da faculdade, formada em ciências do exercício e sonhava em abrir seu próprio estúdio. Eu tinha 33 anos, ainda trabalhava na serraria, tentando economizar o suficiente para abrir meu próprio negócio. Ela ria das minhas piadas e não se importava que eu tivesse serragem sob as unhas. Nos casamos 2 anos depois, em uma pequena cerimônia na igreja dos pais dela. Nada extravagante, mas parecia certo. Molly me apoiou quando larguei a serraria para abrir a Bennett Landscaping. Ela trabalhava em turnos dobrados na academia para ajudar a pagar nossas contas durante aqueles primeiros anos difíceis. Quando consegui meu primeiro grande contrato comercial, ela chorou de alívio. Por muito tempo, fomos uma equipe. Ela me ajudava a planejar rotas, atendia ligações de clientes quando eu estava em um canteiro de obras. Eu a levava para o trabalho quando o carro dela dava problema, a buscava depois das aulas. Conversávamos sobre ter filhos um dia, talvez comprar uma casa maior. Sonhos normais para pessoas normais. Mas em algum momento, começamos a viver vidas paralelas em vez de uma vida compartilhada. No começo, eu culpava o trabalho. Paisagismo é sazonal, e os meses mais movimentados significavam jornadas de 14 horas para mim.
A agenda da Molly no centro comunitário também continuou aumentando. Mais aulas, mais responsabilidades, mais tempo longe de casa. As mudanças começaram pequenas. Ela parou de perguntar sobre o meu dia. Parei de compartilhar histórias de trabalho durante o jantar. Assistíamos televisão na mesma sala, mas mal nos falávamos. Quando conversávamos, era educado, cuidadoso, como se fôssemos colegas de quarto que não queriam atrapalhar o acordo. Depois veio o novo guarda-roupa, leggings caras, tops esportivos que custavam mais do que minhas botas de trabalho. Ela disse que o centro comunitário estava incentivando os funcionários a projetar uma imagem profissional de fitness. Ela começou a frequentar o que chamava de eventos de networking nos fins de semana. Coisas da indústria, ela disse. Desenvolvimento profissional. Eu queria acreditar nela. Era mais fácil do que admitir o que eu estava começando a suspeitar. Mas a suspeita tem um jeito de crescer quando você a alimenta com pequenas observações, como o fato de ela tomar banho logo depois de chegar do trabalho, como ela começou a manter o celular com ela mesmo quando ia ao banheiro, como ela nunca mais pareceu interessada em passar tempo juntas. 3 semanas atrás, eu tinha passado pelo centro comunitário em uma tarde de sábado e vi o carro dela no estacionamento. Ela me disse que estava fazendo compras com a irmã em Nampa. Quando mencionei ter visto o carro dela, ela disse que tinha passado no trabalho para pegar algo que tinha esquecido. Mas a irmã dela depois mencionou como o almoço em Nampa tinha sido bom. Pequenas mentiras, histórias que mudam constantemente, o tipo de inconsistências que se acumulam até que você não consegue mais ignorá-las. E agora vi aquele tubo, a evidência física de que minha esposa estava fazendo coisas com outra pessoa, coisas que não fazíamos há meses. Eu ainda amava minha esposa, mas estava começando a perceber que não a conhecia mais. Domingo à tarde, enquanto Molly visitava a mãe, voltei para o SUV dela. Disse a mim mesma que estava apenas terminando o serviço de detalhes. Mas, na verdade, eu precisava ver aquele tubo de novo, precisava confirmar que não tinha imaginado nada. Ele ainda estava lá, enfiado embaixo do banco do passageiro, exatamente onde eu o encontrara. Puxei-o para fora e sentei no banco do motorista, virando-o nas mãos. O rótulo era claro: lubrificante pessoal, fórmula aquecedora, extra longa duração. Não é algo que se compra por acidente. Não é algo que se guarda no carro, a menos que pretenda usá-lo. Molly e eu não tínhamos intimidade há 4 meses. Ela estava sempre muito cansada, muito estressada ou não se sentindo bem. Eu tinha parado de tentar tomar qualquer iniciativa porque a rejeição doía demais. Ela me fazia sentir como se eu a estivesse importunando, como se a intimidade física fosse apenas mais uma tarefa para a qual ela não tinha energia. Mas, aparentemente, ela tinha energia para outra pessoa. Não fiquei com raiva. Isso me surpreendeu. Eu esperava sentir raiva, traição, a onda de calor de 15 anos se esvaindo. Em vez disso, me senti calmo, anormalmente calmo, como se um interruptor tivesse sido acionado. E, de repente, tudo fez sentido: as noites mal dormidas, as roupas novas, as constantes checagens telefônicas, as mentiras sobre onde ela tinha estado e com quem tinha estado. Tudo se cristalizou em uma imagem clara. Minha esposa estava tendo um caso. Coloquei o tubo de volta exatamente onde o havia encontrado e entrei. Molly chegou em casa 1 hora depois, tagarelando sobre a artrite da mãe e um drama com a irmã. Conversa normal, comportamento normal de esposa, como se ela não estivesse traindo nosso casamento há Deus sabe quanto tempo. Naquela noite, ela foi dormir cedo, alegando dor de cabeça. Sentei-me na minha oficina atrás da garagem, pensando naquele tubo, no homem que o comprará, em quando e onde o usavam, em quantas vezes Molly havia mentido na minha cara enquanto planejava encontrá-lo. Pensei em confrontá-la, imaginei-me entrando no quarto e exigindo explicações. Mas o confronto exigia uma energia que eu não tinha. Exigia me importar em salvar algo que já estava quebrado. Em vez disso, pensei nas consequências, na justiça, em garantir que, acontecesse o que acontecesse em seguida, Molly entenderia exatamente como é a sensação de traição. Na segunda-feira de manhã, fui até a Hartley Hardware. Frank, o atendente que me conhecia há anos,
me ajudou a encontrar o que eu precisava, um adesivo transparente de alta resistência, do tipo que adere permanentemente em minutos. Está planejando um projeto? Ele perguntou. Algo assim, eu disse. De volta para casa, transferi cuidadosamente o lubrificante para um recipiente vazio e enchi o tubo original com adesivo. A consistência era bem parecida. A cor era idêntica. A menos que alguém apertasse com força e sentisse a diferença, nunca saberia. Coloquei o tubo adulterado de volta embaixo do banco do passageiro da Molly e esperei pela próxima noite das garotas. Na quinta-feira de manhã, Molly anunciou seus planos como se estivesse lendo um roteiro. Noite das garotas hoje, disse ela, passando manteiga na torrada sem olhar para mim. Algumas de nós do trabalho estão experimentando aquele bar de vinhos novo no centro. Assenti e tomei um gole de café. Parece divertido. A que horas você chega em casa? Provavelmente tarde. Você sabe como essas coisas acontecem quando a gente começa a conversar. Ela deu de ombros como se já estivesse entediada com a conversa. Eu sabia exatamente como essas coisas aconteciam, mas duvidava que envolvessem vinho ou outras mulheres. Qual bar de vinhos? Perguntei casualmente. Ela fez uma pausa, com a torrada a meio caminho da boca. Aquele lugar novo na rua principal. Não me lembro do nome. Não havia um bar de vinhos novo na rua principal. Eu passava por lá todos os dias voltando do trabalho, mas apenas assenti e disse que parecia legal. Depois que Molly saiu para o trabalho, levei meu cachorro Chester para passear pelo bairro. Paramos no aluguel de temporada 3 casas abaixo, na rua Maple, vazio há semanas. Mas naquela manhã, havia um Jeep Wrangler preto na entrada da garagem. Placa do condado de Ada. Mochila de ginástica visível no banco de trás. Chester farejou a entrada da garagem enquanto eu fingia checar meu celular. Pela janela da sala, eu podia ver alguém se movimentando lá dentro. Homem, alto, musculoso. Definitivamente não era uma das namoradas de Molly. A noite de quinta-feira chegou com a previsibilidade de uma mentira bem ensaiada. Molly passou uma hora se arrumando para sua noite das garotas, maquiagem completa, o perfume caro que ela costumava guardar para ocasiões especiais, a calça jeans preta nova que lhe caía como se tivesse sido feita sob medida. Ela até arrumou o cabelo com cachos soltos, como costumava fazer nos nossos jantares de aniversário. Divirta-se, eu disse do sofá enquanto ela se dirigia para a porta. Não me espere acordada, ela respondeu. Não. Mas levei Chester para outra caminhada às 21 horas. Passamos pela casa alugada no momento em que o SUV azul da Molly estacionava na garagem ao lado do Jeep preto. Observei por trás da cerca da casa dos Hendersons enquanto ela corria para a porta da frente. Nada de taças de vinho, nenhuma outra mulher, apenas minha esposa entrando escondida em uma casa para encontrar alguém que não era seu marido. Chester e eu terminamos nossa volta e fomos para casa. Dei um petisco a ele, me acomodei com uma cerveja e esperei. Às 21h37, ouvi um grito agudo, de pânico, vindo da direção da rua Maple. Depois, gritos masculinos, depois mais gritos. Fui até a janela da frente e olhei para fora. Luzes se acendiam nas casas ao longo da rua. A luz da varanda dos Johnsons acendeu. Do outro lado da rua, o velho Sr. Garret entrou na garagem de roupão. A gritaria continuou. Agora havia duas vozes, ambas aflitas, gritando que pareciam instruções uma para a outra. Puxe! Não consigo! Pare de se mexer! Não está funcionando! Chester choramingou e se apertou contra minhas pernas. Cocei atrás de suas orelhas e disse que estava tudo bem. A senhora Henderson, da casa ao lado, apareceu na janela e saiu. Richard, você ouviu isso? Devemos chamar alguém. Parece que alguém está tendo uma noite difícil, eu disse. Às 9h45, ela estava ligando para o 190. Eu podia ouvi-la através da parede que dividimos. Há algum tipo de emergência na rua Maple. Pessoas gritando. Não sabemos o que está acontecendo, mas parece sério. Em poucos minutos, ouvi sirenes. Primeiro, o caminhão de bombeiros, depois uma ambulância.
Luzes vermelhas e azuis pintavam as casas com cores vibrantes. Vizinhos se reuniam em varandas e entradas de garagem, atraídos pelo caos. Fiquei lá dentro com Chester, olhando de vez em quando pela janela para observar os veículos de emergência se amontoando na rua Maple. Os gritos haviam cessado, mas eu ouvia vozes gritando instruções. Vozes profissionais, paramédicos tentando resolver um problema que provavelmente nunca haviam encontrado antes. Sexta-feira de manhã, acordei com meu celular vibrando com mensagens de texto. A primeira era do meu vizinho Dave. Cara, você soube da ambulância ontem à noite? A coisa mais louca que eu já vi. A segunda era do centro comunitário. Esta é uma mensagem automática. Devido a uma emergência com a equipe, todas as aulas de ginástica de sexta-feira com a Molly Bennett estão canceladas. Pedimos desculpas pelo inconveniente. A terceira era da Molly. Sofri um acidente ontem à noite. No hospital, explicamos depois. Fiz café e levei Chester para passear, seguindo o caminho que passava pela Maple Street. A casa alugada estava silenciosa agora, mas havia manchas estranhas na entrada da garagem onde os dois veículos estavam estacionados. De cor clara, quase circulares, como se alguém tivesse derramado algo espesso e tentado limpar. A senhora Patterson estava em seu jardim, praticamente vibrando com as fofocas. A coisa mais ridícula que já vi, disse ela, balançando a cabeça. O corpo de bombeiros teve que vir por volta das 22 horas. 2 pessoas ficaram grudadas de alguma forma. Os paramédicos não conseguiram separá-las sem equipamento especial. Juntos, perguntei, tentando parecer surpreso. Foi o que meu neto disse. Ele estava acompanhando a namorada para casa e viu tudo. 2 pessoas em uma maca, cobertas de toalhas, ainda agarradas umas às outras. Os paramédicos tentavam não rir, mas dava para ver que nunca tinham visto nada parecido. Ela se aproximou, baixando a voz. O garoto gravou um vídeo com o celular e já postou online. Algo sobre amantes presos e acidente de trabalho. Está sendo compartilhado em todas as redes sociais. Alguém sabe o que aconteceu? Cá entre nós, acho que eles estavam fazendo algo que não deveriam, e deu muito errado. Aquela casa alugada tem tido atividades suspeitas ultimamente. Carros diferentes, pessoas se esgueirando em horários estranhos. Por volta do meio-dia, Molly ligou. Sua voz estava monótona, envergonhada, completamente derrotada. Preciso que você me pegue no hospital, disse ela. Você está bem? O que aconteceu? Eu explico quando você chegar. Entrada do pronto-socorro. Encontrei-a sentada em uma cadeira de rodas perto da porta do hospital, vestindo um uniforme que claramente não era dela. Suas próprias roupas estavam em um saco plástico no colo. Ela parecia pálida, mortificada e como se quisesse desaparecer. Reação alérgica, disse ela enquanto eu a ajudava a entrar na caminhonete, a algum tipo de adesivo. Tive que removê-lo cirurgicamente. Adesivo? Ela olhou pela janela do passageiro. É complicado. Dirigimos para casa em silêncio. Não perguntei onde estava o carro dela nem por que ela estava num hospital do outro lado da cidade. Não perguntei sobre o imóvel alugado nem com quem ela estava. Naquela tarde, enquanto Molly dormia, dei uma olhada nas redes sociais. O neto da senhora Patterson tinha de fato postado um vídeo, imagens borradas de celular de paramédicos empurrando uma única maca com 2 pessoas nela, ambas cobertas de toalhas, ambas claramente grudadas em uma posição comprometedora. A legenda dizia: quando a Netflix e o frio dão muito errado, os bombeiros precisam de solvente industrial para separar esses dois. #StuckLoveChunk #EpicFail. O vídeo teve mais de 50.000 visualizações e continua crescendo. Os comentários variaram de emojis rindo a pessoas tentando descobrir o que havia acontecido. Alguns reconheceram o local e começaram a especular sobre quem morava na área. Fechei meu laptop e fui ver como estava Molly. Ela estava acordada, olhando para o teto. O homem com você, eu disse baixinho. Qual é o nome dele? Ela fechou os olhos. Travis. Ele é personal trainer na academia de CrossFit. Há quanto tempo? 3 meses.
Você está apaixonada por ele? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, achei que sim. Nos dias seguintes, a dimensão total do desastre tornou-se clara. Travis, o personal trainer de 28 anos, foi levado às pressas para outro hospital. Segundo Molly, ele precisou de procedimentos cirúrgicos de remoção mais extensos. O adesivo os havia colado de uma forma que exigiu cirurgiões plásticos e várias horas de trabalho delicado. O vídeo do neto da senhora Patterson viralizou. As emissoras de notícias locais o divulgaram como uma notícia de interesse humano. Noite romântica do casal de Boise dá terrivelmente errado. Eles não divulgaram nomes, mas qualquer pessoa que conhecesse o bairro conseguia identificar a casa alugada. Molly ficou em casa, alegando que precisava de um tempo para se recuperar. Na verdade, ela estava se escondendo. A história se espalhou pelo centro comunitário como um incêndio. Seus colegas de trabalho sabiam que ela havia se envolvido em algum tipo de emergência constrangedora. A mensagem automática sobre o cancelamento das aulas levantou questões que ela não conseguia responder. Na terça-feira, ela finalmente tentou voltar ao trabalho. Aguentou 2 horas até chegar em casa aos prantos. Todo mundo sabe, disse ela, desabando no sofá. Todo mundo está cochichando. Alguém encaminhou o vídeo para o grupo de bate-papo da equipe. Meu supervisor quer se reunir comigo amanhã para falar sobre manter os padrões profissionais. Assenti com simpatia enquanto preparava o almoço. E o Travis? Ele perdeu o emprego, disse ela baixinho. O dono da academia viu o vídeo e disse que ele prejudicava a imagem da marca. Algo sobre ambientes de fitness adequados para famílias. Que duro. Ela me olhou, confusa. Você está muito calmo sobre isso. O que você gostaria que eu fizesse? Gritasse? Jogasse coisas? Arrumasse suas malas? Eu não sei. Alguma coisa. Não era assim que eu queria que você descobrisse. Como você queria que eu descobrisse? Ela não tinha resposta para isso. Quarta-feira trouxe mais consequências. O vídeo havia sido compartilhado em grupos locais do Facebook, fóruns de bairro e páginas da comunidade. Alguém identificou Travis no site de sua academia antes que ele fosse removido. Seu nome completo agora estava vinculado à história. A identidade de Molly permaneceu de certa forma protegida, mas qualquer pessoa que nos conhecesse poderia desvendá-la. Na tarde de quinta-feira, o supervisor de Molly ligou com a decisão, demissão imediata, não oficialmente pelo incidente, mas por trazer atenção negativa indesejada ao centro comunitário. O vídeo havia sido compartilhado por pais cujos filhos frequentavam programas no local. Eles estavam preocupados com a conduta e os padrões morais dos funcionários. Travis enfrentou o próprio castigo. O vídeo havia sido compartilhado em comunidades de CrossFit por todo o estado. Sua certificação estava sob revisão. A academia onde ele trabalhava havia publicado uma declaração distanciando-se de sua conduta pessoal. Sua reputação profissional foi destruída. Na sexta-feira à noite, Molly estava sentada à mesa da cozinha com a papelada espalhada à sua frente, papéis de divórcio, formulários de seguro-desemprego, anúncios de apartamentos que ela havia impresso da internet. Eu sei que você nunca vai me perdoar, disse ela sem olhar para cima. Não espero que você perdoe. Mas preciso que você saiba que o que aconteceu não era para ter acontecido assim. Como era para ter acontecido? Eu ia te contar sobre o Travis, sobre querer algo diferente. Eu não sabia como. Então, você ia continuar mentindo até descobrir. Ela finalmente olhou para mim. Sim. E eu sei como isso parece terrível. Sentei-me em frente a ela. O lubrificante do seu carro. Há quanto tempo estava lá? 2 meses, talvez mais. O Travis disse que era melhor manter suprimentos nos 2 veículos. Mais espontâneo. Espontâneo, repeti. Richard, eu sei que destruí tudo. Eu sei que te machuquei, mas naquela noite, o que aconteceu conosco? Foi como uma espécie de punição cósmica. A experiência mais humilhante da minha vida.
Servi-me de uma cerveja e pensei em contar a verdade sobre o adesivo industrial, sobre a troca do conteúdo, sobre assistir da minha janela enquanto o karma fazia sua mágica. Em vez disso, disse, às vezes, a vida tem um jeito de garantir que as pessoas recebam exatamente o que merecem. O divórcio foi finalizado 3 meses depois. Molly foi morar temporariamente com a irmã, já que Travis havia desaparecido completamente após o incidente. Ele havia deixado Boise, excluído suas contas nas redes sociais e mudado seu número de telefone. O vídeo viral o seguiu por toda parte, tornando impossível encontrar trabalho na indústria fitness. O centro comunitário contratou uma nova instrutora de fitness, casada, mãe de 3 filhos, com uma reputação impecável e sem presença nas redes sociais. Molly encontrou um emprego de meio período em uma academia de rede do outro lado da cidade, dando aulas de manhã cedo para idosos. O salário era metade do que ela ganhava antes, e o horário a obrigava a acordar às 5 horas. Ela se mudou para um pequeno apartamento perto da rodovia, o tipo de lugar com paredes finas e um ar-condicionado quebrado. O vídeo viral teve consequências permanentes que nenhum dos dois previu. A certificação CrossFit de Travis foi revogada permanentemente depois que o Conselho de Revisão concluiu que sua conduta refletia negativamente na organização. Ele foi proibido de dar aulas em qualquer estabelecimento certificado. Seu sonho de abrir sua própria academia morreu junto com sua reputação. Para Molly, a humilhação social era constante. Boise era pequeno o suficiente para que as pessoas se lembrassem. Ela não conseguia ir ao supermercado sem conversas sussurradas e olhares penetrantes. A história havia se tornado uma lenda local, a instrutora de fitness e o personal trainer que ficaram juntos durante um caso. 6 meses após o nosso divórcio, ouvi de amigos em comum que Molly estava fazendo terapia e lidando com o que ela chamava de padrões ruins de tomada de decisão. Travis havia retornado para a Califórnia para morar com os pais enquanto buscava uma nova carreira. A última notícia que tive foi que ele estava pensando em voltar a estudar. Um ano depois, eu estava trabalhando no quintal dos Hendersons quando a Sra. Patterson apareceu com suas atualizações habituais sobre o bairro. A casa alugada na rua Maple havia sido vendida para uma jovem família com 2 filhos. Os novos donos não tinham ideia de sua história notória. O que aconteceu com aquela instrutora de ginástica que morava na sua casa? Ela perguntou enquanto eu aparava sua cerca viva. Molly se mudou para Portland, eu disse. Um novo começo. Era verdade. Ela tinha conseguido um emprego em um estúdio de yoga lá, dando aulas para pessoas que nunca tinham ouvido falar do vídeo viral. Ela me mandou uma mensagem 6 meses atrás, dizendo que estava melhor, saindo com alguém novo e se esforçando para reconstruir sua vida. Desejei-lhe tudo de bom. Desejei mesmo. Casamento é complicado, e as pessoas cometem erros. Mas ações têm consequências, e às vezes essas consequências duram mais do que as próprias ações. Meu negócio cresceu significativamente durante o processo de divórcio. O boca a boca em uma comunidade pequena funciona nos dois sentidos. Enquanto Molly enfrentava consequências sociais por suas escolhas, eu conquistava simpatia e novos clientes que apreciavam um homem que lidava com seus problemas com dignidade. Eu tinha começado a namorar de novo recentemente. Nada sério, apenas um jantar com uma professora divorciada chamada Catherine, que morava do outro lado da cidade. Ela tinha 2 filhos adolescentes e um jeito direto de falar sobre relacionamentos que eu apreciava. Sem joguinhos, sem celulares escondidos, sem noites misteriosas. Chester tinha se adaptado bem a ser a única constante na minha vida. Ele estava ficando mais velho, mas ainda gostava dos nossos passeios noturnos pelo bairro. Evitávamos a Maple Street por hábito, mas as lembranças tinham se transformado em algo administrável. Algumas noites, eu me sentava na minha oficina e pensava naquele pequeno tubo de adesivo industrial, no momento em que tomei a decisão de trocá-lo, em como uma escolha pode mudar tudo. Travis nunca se recuperou profissionalmente do incidente. O vídeo viral o acompanhou em todas as entrevistas de emprego, em todas as tentativas de reconstruir sua carreira fitness. Ele acabou desistindo completamente da indústria e se tornou segurança noturno em Sacramento. Seus perfis nas redes sociais continuaram apagados, e ele aprendeu a viver sem a validação dos seguidores online.
As consequências para Molly foram mais graduais, mas igualmente duradouras. O incidente no centro comunitário destruiu sua reputação na comunidade fitness de Boise. Mesmo em Portland, ela teve que explicar as lacunas no mercado de trabalho e o motivo de ter deixado seu emprego anterior. Ela trabalhava a meio período e morava em um apartamento-estúdio, pagando preço por escolhas que pareciam interessantes no momento. O vídeo viral continuou a circular periodicamente, ressurgindo sempre que alguém o compartilhava em compilações de vídeos constrangedores. Ambos aprenderam a conviver com a certeza de que seu momento mais humilhante estava permanentemente preservado na internet. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar as pessoas enfrentarem as consequências naturais de suas próprias escolhas.